Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e criei esse canal para dar dicas de leitura referente a assunto religião, religiosidade, fé e espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões. E vamos continuar então a nossa turnê, a nossa jornada em respeito aqui do cristianismo. Então, a breve história do cristianismo, que é do Geoffrey Geoffrey Breney, 2012. Então, já fiz uns vídeos anteriores aí, a gente foi falar do cristianismo primitivo, né? Aquele cristianismo ali antes, né, de Nicéia, antes do Constantino, em que havia ali ainda aquela herança judaica, né? Ou seja, lembrar que o cristianismo veio, né, com uma seita judaica, né, os nazarenos, né? Tinha outra também que é os ebionitas, né? Então a gente fala um pouco disso aí. Depois eu vou fazer outros vídeos, né, sobre esse primeiro cristianismo, mas aqui é a breve história. Então é en passant mesmo, é assim, um compêndio bem resumido, porque a história do cristianismo, né? Tem um outro livro da Karen Armstrong, que fala dos monoteísmos, ela fala muito mais questões teológicas. Esse aqui vai abordar questões históricas, né? Então tem um pouco de teologia, mas é passando. Então ele vai explicar a ideia dos concílios, né? Como é que foi formada a tradição, e as escrituras, os cânones, né? Tem um outro livro que nós estamos lendo que é a Bíblia Sem Mitos, do Eduardo Arendts, né? Que vai falar disso, é a formação do cânone bíblico. Então a mesma coisa, aqui vai falar da tradição e a formação desse cânone e a questão das imagens, né? Que estava falando da questão dos iconoclastas, né? Lembrar que como o cristianismo veio do judaísmo, ele é uma religião assim, sem imagens, né? Você não tinha imagem, não tinha adoração de imagem, o judaísmo não usa imagem, assim como o islamismo que veio depois, né? 600 anos depois, também não usa imagens, né? Você não pode fazer imagem nem do profeta Mohammed. Então, vai falar isso também, vai gerar os movimentos iconoclastas. Então tem essa tensão na igreja, né? Sempre teve essa tensão na igreja sobre o uso de imagens, estátuas, porque isso é uma coisa muito da cultura greco-romana, né? Greco-romana sempre, lembra que Paulo foi em Atenas e viu um monte de ídolos lá, um monte de estátuas e tal, né? Então, inclusive quando, né, teve o contato da cultura grega com o norte da Índia, fizeram estátuas até do Buda, né? Tem estátuas Buda assim, em forma grega, né, de estilo grego. Então é uma coisa da cultura greco-romana ter estátuas, né, de ídolos, estátuas, né, dos deuses, sei lá. E aí essa tensão constante, inclusive também nesse livro aqui que eu já falei em outros vídeos fala disso, né, que é Jesus através das imagens, que vai mostrar a iconografia, né, o uso das imagens. Vou fazer um vídeo só sobre esse livro que mostra as imagens de Jesus e tal, né? Então essa tensão de se deve desenhar, né, fazer desenhos referentes à vida de Jesus, se deve fazer desenhos do próprio Jesus, né? Então, essas ideias de imagens, usar imagens, né? Esse livro vai falar sobre isso, né? As imagens de Jesus. E se você ver as Bíblias, nós temos a Bíblia católica, você vai ver que ela é uma Bíblia fartamente ilustrada, né? Então, ou seja, ela usa muita ilustração, que é uma coisa assim da cultura mesmo, né, grega romana, né? Então, ou seja, a tradição foi mantida pela igreja de usar imagens, né? Então tem muita, a Bíblia é totalmente ilustrada, que você só encontra nas edições católicas, né? Ou seja, essa tensão entre o texto e a imagem, essas Bíblias conservam. E a iconografia é usar ícones e não estátuas, né? Então teve um período, né? Teve um período ali, no século VIII, em que os imperadores, aí já tinha até influência islâmica, né? Ali nas bordas do Império Bizantino já tinha os islâmicos. Então eles tinham esse movimento iconoclástico em que os imperadores proibiram o uso de qualquer imagem, né? Então aí seria, né, essa ideia da iconografia e da iconoclastia, né? Ou seja, iconografia você usa os ícones e iconoclastia você destrói os ídolos, né? Então iconoclasta é aquele que destrói ídolos. Mas se conservou, depois de um tempo voltou, né? Um século depois voltaram os ídolos, os ícones. Só que aí não usam mais estátuas, né? Que eu saiba, eles só usam aquelas imagens mesmo, né? Sem usar estátuas, que são mantidas pelo catolicismo romano. Então o catolicismo romano tem uso de estátuas até hoje, né? Interessante. E naquele início lá do cristianismo, o símbolo do cristianismo nem era a cruz, né? O símbolo do cristianismo era esse peixinho aqui, né? Que é a palavra peixe, né? Em grego, mas a ideia de pescar homens, né? Vocês vão pescar peixe, vão pescar homens. Pescadores de homens, e aí quando você vai nas catacumbas você encontra mais o símbolo do peixe, né? Depois é claro que fizeram o sinal da cruz, né? E aí o sinal da cruz virou o símbolo do cristianismo desde aquela ideia do Constantino que com esse sinal vencerás, né? Então é interessante esse período de transição.
é um período em que a igreja estava, né, saindo assim podemos, das catacumbas, literalmente, né, e assumindo os postos de governo, e aí aquele momento em que os cristãos católicos passaram, né, a ter atritos também com os cristãos ali da Ásia, né, Constantinopla, por questões teológicas e questões políticas, porque ali no Oriente tinha vários patriarcas, várias igrejas, né, e não tinha aquela centralização que Roma tinha. Então Roma estava lá o Papa, né, tá o Pedro lá, e aí tinha os vários patriarcas, né, e também a questão da Trindade, que, né, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que cada um entendia. Acho que já falei em outros vídeos sobre isso aí. A questão teológica complicada, a questão da Trindade é uma teologia complicada, né? Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, quem gera, né? Então, o Pai gerou, né? Gera não criou, né? Gera não criou. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, então foi Jesus, né? Foi o Pai, Jesus, criado o Espírito Santo, né? Então, tem uma questão de Trindade aí tem a questão do filioque. Pesquisa aí, filioque. E aí essa cisão com relação ao Oriente, foi o grande cisma do Oriente em 1054, que aí separou a ortodoxa da católica romana, né? Então é interessante essas questões. E também começaram a surgir as ordens mendicantes, as ordens dos monastérios, né? Interessante isso aí, que é uma coisa que aproxima muito do budismo, né? O budismo também tem essa ideia da mendicância e tal. Aquelas comunidades essênias no deserto, né? Tinha também lá para sair da civilização, sair das cidades. Interessante porque isso é diferente da mensagem cristã original, né? De Jesus era o profeta no meio do povo ali, né? O Messias no meio do povo. Não tinha essa ideia de separação, mas começaram a surgir as grandes ordens monásticas, as ordens mendicantes, então as várias ordens, né? Dos cistercienses, os beneditinos, carmelitas, né? Os cartuchos, né? As ordens mendicantes, franciscanos, dominicanos, né? Ou agostinianos. Então, começaram a surgir essas várias ordens de monges que ficavam em mosteiros, ou monges errantes, que eram os monges mendicantes. Viviam da caridade, pregavam a caridade. Porque lembrar, né, e aí eu vou dar outra dica de leitura que vai ser lida aqui, né, em breve, o Francisco de Assis, que vai mostrar essa renovação, né, Francisco da época das Cruzadas, da época da Inquisição, mas tinha uma figura de proa ali, uma figura que vai reformar a igreja, e que se tivessem ouvido Francisco de reformar a igreja, talvez nem tivesse a reforma lá, né, no século XVI, com Lutero e outros, né. Porque o Francisco de Assis veio falar, olha, vocês estão preocupados muito com os imperadores, muito com os ricos, né, vivem no luxo, na glória, no luxo, e vocês estão esquecendo da pregação e esquecendo dos pobres, né, dos doentes e tal. E aí o Francisco, né, foi fazer essa ordem que foi aceita pela igreja. Outras ordens não foram, né, que aí foram perseguidos, abigências, cátaros, a Inquisição. Aí entra os dominicanos, né, os dominicanos são os pregadores, é outra linha, mas da mesma época, são três, né, você tem os dominicanos, você tem os franciscanos. Os franciscanos mais preocupados com a questão da pobreza, os camponeses, e o Francisco falou, não vamos contra os camponeses que estão sofrendo a miséria, mas nós vamos trazê-los para a igreja, né? E aí outras ordens não, né? Porque os camponeses muitas vezes iam contra os clérigos, né? Iam contra as ordens clericais, iam contra os cardeais, os bispos, etc. E aí muitas vezes esses camponeses em revolta atacavam as igrejas, né? Então aí levavam soldados lá à Inquisição, por questões também de doutrina, né? Lembrar que muitas dessas revoltas camponesas tinham uma coisa de gnóstico no meio, né? Aquela questão de que a carne é má, a carne é fraca, né? Só o espírito que importa, né? A carne é o pecado, né? E aí tem essa questão toda do gnosticismo, esse gnosticismo bem maniqueísta, né, que tinha ali os obigêncios, os cátaros, mas eles eram cristãos, eles se consideravam cristãos, então não é uma ordem fora do cristianismo, né, não eram grupos, por exemplo, já tinham lá os islâmicos, né, não eram grupos islâmicos, eram grupos cristãos, só que com outra leitura, né, e lembrar que essa questão da leitura também, na verdade, não existiam assim bíblias por aí, né, a Bíblia, né, no monumento que é a Bíblia Sagrada, né, esse aqui é o volume dos sapiensais, né, o Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e tal. Então não tinha Bíblia disponível, né? Poucas pessoas copiavam a Bíblia, as Bíblias geralmente eram copiadas nos mosteiros, basta ver lá o nome da Rosa no Humberto Eco, que vai mostrar que a Bíblia era copiada, né? Vários documentos das Escrituras eram copiados na Idade Média, né? Então era copiado pelos monges copistas, né? Então tudo manualmente, não tinha imprensa, a imprensa só depois, com Gutenberg, né? Século XV. Então muitos faziam as suas traduções da Bíblia e divulgavam nas suas comunidades e tal, e aí muitas vezes não tinha aprovação clerical, né? Então essa questão aí do problema da aprovação clerical,
E aí a igreja ficava, então, ou seja, controlando essa divulgação da Bíblia. Tinham grupos que depois vão formar as reformas, as reformas protestantes, etc. Vários grupos que copiavam a Bíblia, nas Valdenses, por exemplo, tinha essas cópias da Bíblia. E aí, cada leitura da Bíblia começou a se contestar o magistério da igreja. Porque aí várias pessoas tendo acesso à Bíblia, várias interpretações surgiram, que eram aquelas interpretações geradas heresias, né? As heresias, e aí agora surgiriam novas heresias? Não, na verdade surgiriam novas seitas, novas leituras que levariam a diversidade lá do século XVI e XVII, que são as várias leituras da Bíblia, que aí é a sola escritura, né? A sola escritura liberou a Bíblia, né? Só a escritura, e aí vários grupos foram interpretar, não tem mais aquela interpretação central, a partir da qual você declara quem é heresia ou não, né? Porque se você tem uma interpretação, essa é a interpretação da igreja, o magistério da igreja, e aí quem não segue é herético, é heresia, é desviante. Com a sola escritura isso acaba, porque cada um vai fazer a sua interpretação, cada grupo, cada comunidade, cada congregação vai fazer a sua interpretação, e aí a gente vai lá no século XVI, né, com a formação então dos anglicanos, né, na Inglaterra, depois os luteranos, calvinistas, né, o João Rus e tal. Então essa é a formação, né, ou seja, é um período, né, de turbulência na igreja, né, e aí também além das cruzadas, da Inquisição, tinha o quê? A grande cisma do Ocidente, que é aquele problema do Avignon. Você tinha um Papa em Avignon e um Papa em Roma, né? E o outro falava que aquele Papa é herético, aquele é um antipapa, né? Aquele é um anticristo. E aí isso foi gerando uma série de atritos na igreja até a questão das indulgências. A questão das indulgências foi gota d'água, inclusive para o Lutero, Martin Luther, né? Martin Luther, né? Ele é um monge, sempre foi católico, sempre se considerou católico, né? Queria se continuar católico, mas devido a questões doutrinárias, principalmente a questão das indulgências, né, essa ideia de pagar, né, para as orações para os mortos, no purgatório, que também é uma doutrina católica, e aí esse dinheiro seria para, né, aquela grande catedral lá de São Pedro, em Roma e tal. E aí o Martinho Lutero foi contra, né? Então surgiu grande, né, a outra cisma, agora não é mais contra a igreja ortodoxa, não é mais Avignon, agora é a reforma chamada de protestante, porque os príncipes protestantes no Império Germânico abraçaram a causa do Lutero. Por isso que Lutero não acabou na fogueira, igual, por exemplo, o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno, que veio depois e morreu na fogueira porque ele não tinha o apoio dos príncipes igual o Lutero, né, teve, no sentido de reformar mesmo, até porque aquele atrito, né, dos príncipes protestantes era desde a época do Barba Ruiva, né? A gente vê lá o Bodolino do Humberto Eco, né, e vai mostrar na época da terceira, quarta cruzada já tinha esse atrito dos príncipes germânicos com o poder da igreja. Sempre teve esses atritos, né? Eles aproveitaram então a reforma teológica do Lutero e deram apoio a ele, a tradução da Bíblia para o alemão, né, que a gente vai discutir no próximo vídeo, que é essa época aí, a época de transição, e outros personagens, né, Erasmo de Roterdã, outro personagem vai aparecer, né. Então o importante dessa fase é esse período da igreja em que ela sai da catacumba até a reforma, né, ou seja, então é um período em que vai ter as ordens dos monastérios, as ordens mendicantes, a reforma de Francisco, a questão de Avignon e a questão da difusão da Bíblia. A difusão da Bíblia vai gerar, né, essa difusão da Bíblia vai gerar novas interpretações, novas leituras que vão questionar o magistério, ou seja, a ideia da interpretação central, né? Então, toda vez que tinha uma interpretação central, você poderia determinar quem heresia. Quando você perde essa orientação central, fica difícil você falar assim, isso é uma heresia, porque você tem que ter a interpretação, né? Você bater o martelo, é isso aqui. E aí, essa diversidade de interpretação, a gente vai ver com a ideia da sola escritura, em que a partir da Bíblia, né, você lê e interpreta a sua, né, e aí forma a sua congregação, e aí o cara sai da congregação porque não concordou com o pastor lá, né, tal como oficiante, e forma a sua outra congregação, e aí com a sua interpretação, e aí você tem esse tanto de igrejas, né, da linha protestante, reformada, histórica, pentecostal, né? Então aí é interessante, vai ser as cenas do próximo capítulo, né? As cenas do próximo capítulo é como é que o cristianismo chegou a ser cristianismos, né? Não só o ortodoxo, não só o católico, mas também a fé reformada, histórica, pentecostal, etc. Isso aí, para mais 2 vídeos a gente discutir essas modificações dos cristianismos, né? Porque depois do século XVI não tem mais o cristianismo, tem vários cristianismos, vários cristãos, né? Então fiquem as dicas, e também nós vamos ler, né, em breve aqui, Minha Religião, um texto do Tolstói, Leon Tolstói, que vai falar do que ele pensa da religião cristã, né? Ele que é da Igreja Ortodoxa Russa,
né? E vai fazer alguns questionamentos, né, sobre a doutrina cristã. Então aguarde também, tá na lista aqui, né? A gente lê esse livro do Tolstói sobre religião cristã e, obviamente, a vida e obra do Francisco de Assis, né? Então a importância da reforma que o Francisco de Assis fez, aquele voto de pobreza, etc. A gente vai, né, com certeza dedicar um vídeo só à vida e obra do Francisco de Assis, ok? Então é isso aí, né? Breve história do cristianismo. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.